Ô, Rock, assim, só pra gente não ir embora sem falar disso, Tá bom. cara, me fala um pouco sobre o que se sente dessa. Tá rolando umas coisas esquisitas no campo do antissemitismo. A gente tem Putz. o lance do Elon Musk, o lance do Kanye West e outras coisas, o ADF, coisas acontecendo ao redor do mundo esquisito. A gente falou um pouquinho do ADF, então vamos focar ali no Elon Musk, no Kanye West. Tu viu o Kanye West? O cara... Claro. Né? Doideira. Depois eu vi que ele falou, agradeceu a Dan Sandler, ele falou, cara, tô vendo aqui que na verdade eu não sou nazista não. Ele tweetou isso aí depois. Agradeceu a Dan Sandler, obrigado pela ideia aí, não sei o que, e tweetou essa parada aí. Mas assim, o Elon Musk me parece mais sinistro, sabe qual é? Sim. Pois é. Parece. Muito mais. Pois é, porque ele agora ele é uma figura influente, para não dizer importante, no governo dos Estados Unidos, né? Isso. Então, dispara e-mail para os servidores públicos e tudo mais. Aquele gesto que ele faz ali, o que você sentiu? Que você devia estar vendo aquilo ali, né? Meu, assim, Primeira coisa, você falou assim, puta, isso aí é um gesto nazista, hein? Foi a primeira coisa que tu sacou, né? Porque assim, não é pela discussão do gesto e porque ele argumentou que fez o gesto. É a forma como ele faz. Total, energia pra cacete. Isso, isso. Esse é o ponto. É o rosto dele, as expressões faciais. Tipo, a gente aprende isso no quartel, que é energia. A forma como ele toca no coração e sai. Tipo, não é um negócio... Ele não tá fazendo uma coisa... Fala, meu coração aqui é pra você. Isso, você pode fazer assim, tipo... Pode fazer tem tantos jeitos de você fazer isso se você quer realmente fazer isso. Agora, se você quer ir no limite... E ele faz pra bandeira, né? Isso, e ele faz no limite para exatamente causar isso. E o ponto é, as pessoas ainda poderiam continuar argumentando aquilo até chegar a hora dele participar da videoconferência na reunião do AfD. É verdade. Que ele fala o seguinte, vocês têm que parar de ter vergonha do passado de vocês, a Alemanha. Bom, quando ele fala isso, quando ele faz os primeiros comentários antissemitas logo depois, ou um pouco antes, logo depois do ataque do Hamas, aí, né, o Netanyahu, todo mundo, levam ele para Israel, aí ele, tá bom. E aí todo mundo vai falar, não, mas ele gosta de Israel. As pessoas não entenderam uma coisa sobre esse movimento. Você tem um lado que está defendendo Israel porque a esquerda defende os palestinos. Se a esquerda defende os palestinos, a direita, a polarização demanda que você vai para o outro lado. Mas isso não significa que você tenha uma admiração ou você não tenha um ódio aos judeus. Ou que você faça isso até por motivos éticos, que não é. Talvez assim, você está falando que é possível que eu me alinhe a algo só porque o meu oponente é alinhado ao contrário. Então vamos lá. Se o meu oponente gosta de A, eu vou me alinhar a B sem necessariamente gostar do B. Isso. E aí tem aquele ponto que a gente falou da questão da polarização emocional, emotiva, por identidade. Não foi discutido ainda a identidade sobre um dos aspectos da manifestação do antissemitismo. O antissemitismo existiu ao longo da história em 3 manifestações. A primeira era antijudaísmo. Religioso. Isso, era contra a religião. E aí veio com os primeiros cristãos. Com a Igreja Católica dizendo... até antes disso, né? Com os romanos, com os politeístas. Como que vocês acreditam num só Deus? Nosso problema é com a religião de vocês. O antissemitismo se manifestou na forma de antijudaísmo. E aí a igreja, depois anos e anos, a história... Jesus, Cristo, matou... Toda essa discussão. Aí veio a segunda fase do antissemitismo, que ele era anti-judeu, identificando o judeu como uma raça, como um ódio a um grupo de pessoas classificado dentro de uma raça, não a religião. E aí nós passamos dessa fase e veio a terceira manifestação. E a terceira manifestação o antissemitismo aparece no antisionismo. Que o sionismo é um movimento nacionalista dos judeus para terem o seu Estado. Que é igual ao movimento nacionalista brasileiro, francês, curdo. Qualquer movimento nacionalista, ele é excludente.
Porque ele é da sua nação e não é dos argentinos. O movimento nacionalista brasileiro, ele não queria criar um Estado para os argentinos, ele queria criar um Estado para os brasileiros. O movimento nacionalista ou sionista judaico, ele quer criar um Estado para os judeus e não para os palestinos. Eles se viram. A ideia é, eu tô me virando aqui, tu se vira aí, pô. Isso, porque todo movimento nacionalista é assim. Ele é focado em si, ele não é focado no outro. Senão não é nacionalista, senão é universal. É um movimento dos seres humanos, da humanidade. É um movimento, sei lá, qualquer coisa, menos de uma nação. Beleza. E aí o que acontece? Quem que criou esse negócio? Foram os soviéticos. A esquerda plantou a ideia do antisionismo. E ela fez isso quando percebeu que Israel se mudou para o lado dos Estados Unidos, quando percebeu que precisava dos países árabes para o seu lado, quando um monte de coisas foram acontecendo e quem começou a falar disso foram os soviéticos. E por isso que hoje a gente entende essa conexão da esquerda com os islamitas. Entendi. Os islamitas, né, os islâmicos jihadistas radicais do Hamas. Porque isso já vinha de antes. Desde o começo da Guerra Fria ali, essa história já estava acontecendo. O que a direita de hoje, do Elon Musk e de alguns outros, outro nome que esse cara faz saudação nazista todos os dias que ele vai falar em público, Steve Bannon. Todas as vezes ele faz. E não tem disfarçar de mandar coração. Ele está fazendo a saudação. O que eles estão a favor aqui? Eles estão defendendo o sionismo, defendendo Israel. Mas no DNA íntimo lá no fundo, tem um negócio que conecta eles politicamente, que é o ódio à raça, que é a ideologia nazista, que é a ideologia do antissemitismo anti-judeu. Não anti-judaísmo e nem anti-Israel. Então, o cara tem um elemento que ele... Povo mesmo. Isso. Povo mesmo. Ele tem um elemento a favor de Israel por uma questão ideológica política, mas a raiz da ideologia dele, no final das contas, tem uma conexão com o antipovo. Entendido. E assim, o problema, ou a preocupação dessa história é que, ao longo do tempo, o antissemitismo ele é uma ideologia que une extrema-direita e extrema-esquerda. Ele é a única coisa comum que todos os lados viram e falam, tá bom, vamos se juntar contra aquele grupo. E isso é muito sério, muito preocupante, porque também ao longo da história isso não é isso é um sinal de que as sociedades vão começar num processo de decadência, decomposição, destruição e violência máxima em níveis extremos gigantescos. Bom, sempre fica maior, né? Porque não é só começa contra os judeus. Então é um alerta para todo mundo. Mas é muito grave. Steve Bannon, Elon Musk. E não dá para saber se o Elon Musk ele realmente tem uma plena compreensão do porquê isso, ou se ele só achou que esse é o sinal, os sinais para se comunicar com a turma dele. Com aqueles caras. O Steve Bannon, sim. Esse cara sabe o que é. E ele sabe o que ele tá fazendo. E tu tá sendo até bonzinho com o Elon Musk, eu acho. Porque assim, eu acho que a gente tem que... Porque tem muita gente que tá defendendo esses caras sem saber o que tá acontecendo. Eles acham que eles estão na briga ideológica e eu acho que essas pessoas elas precisam ser trazidas e explicadas e contextualizadas. Elas têm que entender o poder do contexto. Falar em violência, sei lá, nos jardins não é igual em falar em violência, cara, na Rocinha. Entendeu? A gente precisa entender contexto. E quando os caras ficam falando de é neonazista, o AfD não é neonazista, é neonazista na Alemanha. Se apareceu assim... NA, nazi na Alemanha, cara, parou a conversa. Não tem que ter conversa. E sabe o que me preocupa? O fato, Igor, que as pessoas estão se desdobrando para dizer que o cara não fez a saudação. Eu entendo. E qual que é o problema disso? Daqui a pouco, escreve isso aí, as pessoas vão estar fazendo
para mostrar solidariedade de que aquilo não é aquilo que é. Tô entendendo. Que é assim, claro que não é nazista. Olha aqui, ó, vou fazer também. Isso. E é normal fazer. E não tem nada a ver isso. E aí uma hora vai conectar todo mundo e vai ter normalizado fazer. E aí as pessoas vão falar... Tá bom. Só que aí a gente não pode falar disso fora do contexto maior, que é isso que eu tô dizendo. Meu, tem um monte de angústia social, tem um monte de tecnologia, a gente tá mega polarizado, a gente tá muito suscetível a ser conduzido por ideologias extremistas. E esse negócio da identidade emotiva, da polarização emocional, ela é muito mais séria, porque ela tira a capacidade de raciocínio do cara. E não importa. Se o Vance começar a fazer saudação nazista... Tá certo, ele tá certo, porra. Por eu sou razão. Eu sou Vance, dane-se. Porque eu sou Vance, é o que eu sou, eu não vou negar quem eu sou, eu não tenho identidade. Eu não tinha ninguém que me representava. Os esquerdistas máximos, os wokes todos não me representavam. Agora eu tenho um cara que me representa, eu vou ter que defender ele até a morte. Entendi.